agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada, hoje dia 6 de junho de 2005, uma segunda-feira, e abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 15. O tema da nossa mensagem, a continuação, é Volta de Cristo, parte 2. Na última sexta-feira, nós fizemos a Volta de Cristo, parte 1. E nesta manhã, nós faremos a segunda parte da nossa pregação, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 15. Título da nossa mensagem: A grande tribulação virá sobre o mundo. A grande tribulação virá sobre o mundo. Mateus 24, 15, que diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenta, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Até aqui, em nome de Jesus. Bem, nessa manhã é a parte 2 de nossa mensagem. O capítulo de Mateus 24 é muito grande, é um capítulo enorme, e para pregar de uma vez não dá, mas em 3 partes dá para levar o negócio. E aqui nós temos a segunda parte desta mensagem, a primeira parte da volta de Cristo. Cristo vai voltar, você sabe disso. E a primeira parte nós vimos que são os princípios das dores, né? A preparação, a angústia, o sofrimento que haverá no início desse processo. Mas haverá um período que vai agravar mais ainda, porque nós sabemos que existem 2 períodos. Existe a chamada tribulação e existe a chamada grande tribulação. Quer dizer, a tribulação é o início, ali no princípio das dores, quando o sistema do anticristo começa a entrar em ação e vai vir um momento muito difícil, uma perseguição. Mas no final dessa tribulação você vai entrar no período da grande tribulação, que é exatamente a parte pior, a parte onde vai haver mais sofrimento na face da terra. Você tem que dividir entre tribulação e grande tribulação. E nesta manhã a grande tribulação está aqui diante dos nossos olhos. Jesus, ele alertou que surgiria muitos elementos ruins, mas existe um que vai aparecer e esse ultrapassará o limite da maldade dos demais. É o chamado anticristo, você conhece? E a grande tribulação será um momento em que o anticristo estará dominando o mundo. Quando o anticristo estiver dominando o mundo, ele vai instaurar dentro de Jerusalém a chamada grande abominação, ou abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Quer dizer que o anticristo é ele o causador da grande tribulação. É ele que vai iniciar esse momento difícil, esse momento de grande dor, esse momento de grande sofrimento. Mas nós que somos salvos, que cremos na palavra, e se você não é salvo ainda, você pode ser salvo nesta manhã, basta você crer no Filho de Deus, o unigênito do Pai, e você será salvo. Então, se você crê nessa palavra, e você fala, poxa, mas vai vir uma tribulação, e essa tribulação vai ser horrível, porque nessa tribulação vai ter muito sofrimento, mas fique calmo. Fique calmo, porque você que faz parte da igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, se você na ocasião da volta de Cristo, ou no momento da tribulação, melhor dizendo, você estiver na sua posição, na sua colocação, servindo a Deus, andando de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida, saiba de uma coisa: você não vai enfrentar a grande tribulação. Você não verá a tribulação, mas você verá o arrebatamento
arrebatamento da igreja de Cristo, porque antes da grande tribulação, antes da grande tormenta que virá sobre o mundo, antes que a ruína venha, a devastação, saiba, Jesus Cristo vai recolher a sua igreja, porque ante a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados nos céus, porque Jesus vai recolher a sua igreja. E você saiba de uma coisa, a grande tribulação não pode meter medo em você não, mas a grande tribulação é para aquele que não tem Cristo. Mas se você tem Cristo nessa manhã, se você persevera na doutrina da palavra, e se você ama Cristo, saiba, a tribulação vai começar, mas você será arrancado desta terra antes, porque Deus guarda a sua vida. E saiba de uma coisa, Deus cuida de você da mesma forma que um pai cuida de seu filho. Portanto, não tenha medo da grande tribulação. Saiba, Jesus cuida de você. Mas a grande tribulação virá sobre o mundo. Sim, virá sobre o mundo. E nós teremos pontos de dificuldade. Um dos grandes pontos de dificuldade, pode marcar, nós vemos do versículo 15 ao 21. Surgirá uma grande abominação. Uma grande abominação quer dizer alguma coisa muito grande que vai tirar a alegria do coração de Deus. E essa grande abominação surgirá onde? Em Jerusalém. A princípio, o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer aquele governo bom, que vai ser uma coisa ruim para nós cristãos, mas para os que estão no plano da salvação, que serão arrebatados, só passará nesse sofrimento aqueles que não têm Cristo. Então ele vai instaurar o momento mais difícil. Aí você já foi arrebatado, você não vai estar na grande tribulação, e ali justamente ele vai mostrar a sua verdadeira identidade, ele vai instaurar uma imagem dele, ele vai buscar a sua própria adoração. Isso é coisa do anticristo. Tanto é que no versículo 15 é assim, Jesus disse: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda, porque no lugar santo, que é dentro do próprio templo, ele vai colocar ali uma imagem para ser adorada. Aí diz assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por que ele está dizendo tudo isso? Jesus, ele está falando em 2 sentidos. O primeiro sentido, nós já falamos na última pregação, era uma palavra para se cumprir logo imediatamente. No ano 70, o exército romano invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. E ali naquele momento ele disse: quem estiver no telhado não desça, quem puder fuja para os montes, quem estiver grávida vai ter idade. Porque eles entravam, matavam as grávidas, fendiam as grávidas pelo meio, tiravam a criança ainda viva. Quer dizer, eles faziam a pior de barbaridade. Então Jesus está dizendo: olha, quando eles entrarem em Jerusalém, eles vão matar as grávidas, eles vão fazer tudo isso, vão fazer todo o mal, vai vir sobre vocês. Aí diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque no inverno está mais frio, é mais dificultoso de caminhar. E nem no sábado, porque no sábado o judeu não fazia nada, ia pegá-los totalmente desguarnecidos. Então Jesus está falando a princípio do ataque do general Tito em 70, isso ocorreu. Mas também a longo prazo ele fala de quê? Ele fala da vinda do anticristo. Porque assim como foi uma aflição naquele tempo, vai ser uma aflição na vinda do anticristo. O anticristo também oprimirá o povo de Israel da mesma forma que o Império Romano oprimia. Por isso ele diz: orai para que a fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque ele diz no 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Quer dizer, que ele dizendo tudo isso, ele alertava o povo de Israel quanto ao sofrimento, quanto à grande tribulação. Mas isso não era só para o passado, isso é para o futuro também, porque Jerusalém voltará a ser dominada por um exército, e esse exército é o exército do anticristo. E o anticristo ele vai oprimir, porque ele vai colocar a imagem da besta. Só que no meio do caminho o povo judeu vai entender que aquilo ali não é o Messias, porque o anticristo se diz o Messias. E no meio do caminho o povo judeu vai se revoltar contra o sistema do anticristo, o que fará com que aquele povo
venha sofrer muito, porque o anticristo virá para oprimir o povo de Deus. E Jesus falou, olha, vocês vão ser oprimidos, vocês vão passar por um sofrimento, o mundo vai passar e vocês muito mais, um sofrimento que nunca aconteceu na face da terra. Quer dizer, irmão, que nesta manhã você tem que saber de uma coisa. Haverá uma grande tribulação. Haverá uma tribulação e isso será quando ele colocar a abominação lá, mas você vai ter puxado antes, porque o arrebatamento da igreja vem antes. Mas se você não atentar e você ficar nesse período, porque muitos que não honrarem aquilo que Deus tem lhe dado, ficarão por aí na grande tribulação. Mas você tem que saber de uma coisa, você tem um Deus para buscar ainda. Esforce-se para você ir no arrebatamento, mas se você porventura ficar, você tem que buscar a Deus até ali mesmo, mas saiba que será um período de grande dor, e você deve vigiar muito, você deve buscar a Deus agora, você que está afastado da casa de Deus, você que está esperando o tempo passar, olha, o tempo está passando, e quando você menos esperar, a igreja é arrebatada, e se você ficar, vai ser um momento muito difícil, um momento de muito sofrimento, mas Deus não quer você sofrendo não, amada de Deus. Deus quer você sendo uma pessoa totalmente transformada nessa manhã, porque Deus nessa manhã está dizendo, olha, vai vir um momento de grande aflição na terra sim, mas ele diz aqui claramente no versículo 21, porque haverá grande sofrimento e grande aflição sobre a terra, mas eu digo para você, Deus não deixará que você sofra, que você passe por nada disso. Se você tem uma condição boa nesta manhã, se você está com Jesus, saiba de uma coisa, antes que venha a abominação da desolação, Jesus vai arrebatar a sua igreja e você tem que estar junto com ele, porque em Lucas 21:17 ele disse, não cairá, não sofrerá dano um fio de cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possuí as vossas almas. Quer dizer que Jesus nessa manhã está dizendo para ti, olha, eu tenho um plano na sua vida, não espere a grande tribulação chegar, mas saia da tribulação hoje, recebendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, porque o sofrimento no mundo será grande, mas se você tiver Jesus, você sairá antes, e quando o sofrimento estiver na terra, você estará lá em cima com Jesus, nas bodas do Cordeiro. Então tome cuidado, a grande tribulação vem, a grande abominação vai surgir, mas saiba de uma coisa, você deve ser fiel a Jesus, fiel até a morte e morte de cruz. Porque em segundo lugar, nós aprendemos, a grande tribulação virá sobre o mundo, sim, mas em segundo lugar, haverá proteção para os escolhidos. Olha só que tremendo. Haverá uma proteção para os escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos serão tirados por Deus. Haverá um livramento. Haverá uma manutenção. Haverá uma guarda especial. Veja que no versículo 22, Jesus disse, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, você é um escolhido? Você é um filho de Deus? Então Deus está falando contigo. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, Deus vai encurtar os dias por causa dos escolhidos. Você fala, mas já não aconteceu o arrebatamento? Aí é que está o grande mistério. O arrebatamento foi para aqueles que estavam com Jesus. Mas e você que afastou? E você que não deu crédito? Mas você é de Deus. Mas você vai ficar no sofrimento porque você quer na grande tribulação. E durante a grande tribulação vai haver salvação, sim, mas você vai ter que sofrer e vai ter que renunciar ao governo do anticristo. Então, por causa dos escolhidos, quer dizer, aqueles que ainda vão se salvar durante a tribulação, Deus vai abreviar os dias. Então diz assim, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, aí Jesus voltou um pouquinho a falar dele, da vinda dele, ou ali, não lhes dei crédito, porque ele diz assim, ó, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, mas não engana os escolhidos. Satanás, ele pode levantar falso profeta, falso Cristo, ele pode levantar tudo que é de ruim, mas nessa manhã você tem uma certeza. Você que está aí na sua casa, agora talvez depressivo, talvez triste, talvez inseguro, mas saiba de uma coisa, Deus, ele tem uma salvação preparada para ti. Porque surgirão falsos cristos e tem enganado a muitos.
Têm surgido falsos profetas, enganam muitos, mas muitos mesmos, e fazem tantos sinais e prodígios que parece até que engana o escolhido. Mas quando você é escolhido, você não é enganado não, meu irmão. Quando você é um escolhido de Deus, você não é enganado. Porque o Espírito Santo, ele te ensina o que é a verdade. Diz aqui, ó, eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, veja bem, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. São as falsas pregações, são as mentiras, são os falsos profetas, são os falsos cristos, porque eles querem afastar você de Cristo, do Cristo verdadeiro. Ó, Cristo está aqui, Cristo está ali, você perde um tempão e você não sabe que você está fora do plano da salvação. É isso mesmo. Porque que ele diz, olha, diz assim, ó, o Cristo está ali, não vai para lá não, o Cristo está aqui, não está. Porque você é escolhido e você não é enganado. Você dentro de si, você tem o Espírito Santo, se é que você nasceu de novo, e esse Espírito Santo, ele indica para você, ele responde para você, porque no 27 diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque Jesus arrebata a igreja nas bodas do Cordeiro, e estarão lá a primeira turma. Mas você que ficar, e tomara que você não fique, nem eu, porque eu também posso ficar, mas se nós ficarmos, aí você sabe o que vai acontecer, muito sofrimento, mas você pode ter a certeza, se você não dá ouvido aos falsos profetas, aos falsos cristos, se você realmente é nascido de novo e tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que o coração do sábio discerne o tempo e o modo, e nesta manhã é tempo e é modo para você. Porque aqui está dizendo, ó, como o relâmpago vem e cruza de um lado para o outro no céu, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim Jesus voltará para a sua vida. Mas saiba de uma coisa, se você teme a tribulação, você não pode temer a tribulação. Você deve se preparar para o arrebatamento, porque a palavra de Deus diz claramente que, se possível for, enganaria os escolhidos, mas não engana. Se você é escolhido de Deus, se você é nascido de novo, você pode ter a certeza, não tenha medo de tudo isso, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Jesus, ele disse claramente aqui no versículo 28, porque onde estiver o cadáver, quer dizer o corpo, aí se ajuntarão as águias, quer dizer, eles não tinham noção, mas Jesus falou, olha, eu vou voltar, fique tranquilo, eu sou o corpo, vocês são as águias, aonde eu estiver, vocês vão se reunir comigo. Se você é águia de Deus, se você discerne o bem e o mal, saiba, aonde estiver Jesus, aonde estiver o corpo, ali sempre se ajuntam as águias, e vai ser assim no fim. A tribulação vai comer solto, mas quando Jesus aparecer, a ele se ajuntarão as águias, quer dizer, você que é águia, o corpo de Cristo, junte-se ao corpo, junte-se a Jesus. A águia de Jesus não fica longe. Você é águia, você não tem que viver como galinha na terra. Se você é águia, junte-se àquele que tem o corpo, e o corpo é o corpo de Cristo. Mas a grande tribulação virá sobre o mundo. Tem medo disso aqui, mas é a realidade. Você deve se preparar para tudo isso. Mas em terceiro lugar, do versículo 29 a 35, nós aprendemos uma grande realidade. Porque ainda que tenha tribulação, surgirá abominação. Os escolhidos são protegidos, mas em terceiro lugar, Jesus voltará com poder e glória. Veja só, meu irmão, você sabia disso? Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador, ele vai voltar com poder e grande glória. Não é nem glória, é poder e grande glória. Porque ele virá, ele retornará, ele aparecerá visivelmente, diz aqui no versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, olha só, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Vai haver problemas em toda a questão cósmica, no sistema solar, nos planetas. Só você ler Apocalipse. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja bem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Veja bem, vai haver um sinal do céu. Ele vai aparecer, e todos na terra se lamentarão, porque eles verão que a hora chegou.
A hora do grande conflito chegou para eles que habitam na terra, e eles temerão, meu irmão. Mas você não temerá. Por que você não temerá? Porque veja bem o que diz aqui no 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja, Jesus vai mandar os seus anjos fazer a colheita. Ele vai colher nos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Você é escolhido de Deus? Você é escolhido de Deus? Se você não passar no arrebatamento, você vai ter que ralar muito depois. Porque mesmo você sendo escolhido, o anticristo vai procurar matá-lo de qualquer forma. Mas quando Jesus aparecer visivelmente, ele vai juntar os escolhidos que ficaram. E ele vai juntar no seu celeiro. Porque ele diz assim, no 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha só, Jesus falou, assim como você vê uma árvore que floresce no inverno, que é a figueira, assim também será nesse momento. Você sabe que está chegando a hora. Você sabe que o mundo está caminhando para a grande tribulação. E você está aí de bobeira? Não, meu irmão. Nessa manhã, tome uma atitude para com Jesus. Você que já foi da casa de Deus, você que fazia a obra de Deus e agora está marcando o tempo, bobeira, não. Você quer ficar na grande tribulação? Não, meu irmão. Você nessa manhã volte para Jesus. Porque Jesus diz aqui no 34, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Essa geração não era só naquela época, esta geração é para você hoje também, porque no 35 Jesus ele disse claramente, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você tem medo da grande tribulação? Não tenha medo, porque saiba de uma coisa, no fim da grande tribulação Jesus voltará com poder e grande glória. E nesta manhã ele está dizendo, você que está longe, afastado, triste e feliz, eu posso resolver a sua vida e livrar você da tribulação. Sim, é necessário nessa manhã você entender, Deus está chamando você, livrando você da grande tribulação, porque lá em Apocalipse 2:11 ele disse, guarda bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, não deixe ninguém tomar o teu galardão, a tua recompensa. Quem sabe nessa manhã você não estava frio, afastado, mas Jesus te chama para junto, e ele diz, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, e que não passe do teu coração nessa manhã. A grande tribulação virá? Sim, ela virá, mas surgirá a grande abominação. Haverá uma proteção para os escolhidos, e Jesus volta no final. E saiba, Deus tem coisas grandes para você, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos, e assim será eternamente, amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.